Esses dias, uma mulher, eu achei muito interessante que uma mulher chegou em mim e disse assim para mim: Padre, preciso da ajuda do Senhor porque eu preciso quebrar um orgulho que está dentro do meu coração. E eu falei assim: tá, mas que orgulho é esse que está dentro do seu coração? Ela disse assim: Padre, eu sou médica e hoje eu trabalho bem, ganho muito bem, só que eu não caso, Padre. Não consigo casar, por quê? Porque eu não sei porque eu enfiei na minha cabeça que eu tenho que casar com um homem que ganha mais dinheiro do que eu, e está difícil. E naquela hora eu falei assim: olha, realmente existe um orgulho dentro de você, mas eu estou contando essa história para dizer uma coisa para vocês assim: nós somos pegos às vezes por um veneno que nós não conseguimos dar o nome. Quando eu expliquei para aquela mulher que ela não procurava um homem que ganhasse mais do que ela para casar, mas ela procurava um homem que fosse homem mesmo, porque tá que nem mico-leão, homem de verdade tá que nem mico-leão dourado, tá em extinção, tá difícil de achar. E aí disse para ela assim: o negócio não é quem ganha mais, o negócio é que você tem que entender que você está precisando de um homem de verdade na sua vida, e não é novidade para nós que a nossa sociedade é uma sociedade de meninos. Quantos pais vêm aqui dizer para mim assim: Padre, meu filho está com 30 anos de idade, mas eu não consigo entender a cabeça do cara com 30 anos de idade, não sei o que está acontecendo. Sabe que nós temos uma sociedade de meninos, então até para as mulheres está difícil. Como é que vai fazer aí para arranjar, né, um homem bom? Porque todo homem, ele nasceu para penetrar a vida. Ele tem um pênis, nasceu para fora. O homem de verdade, ele penetra a vida, então ele precisa ser forte. Aliás, todo homem, quando é muito saudável, você vê que ele é forte, né? É o homem que realmente aprendeu a lidar com a situação da vida. O padre sempre usa bota. Sempre você vai me ver usando bota. Um dia o seminarista perguntou para mim assim: por que você usa bota, padre? Só usa bota? Eu falei assim: porque a bota me ajuda a ser homem. Todos os homens sabem disso aí. O que é colocar bota todo dia? Anda de bota o dia inteiro. Só de você colocar a bota você já fala assim: opa, a vida precisa de esforço, a vida precisa de ir para frente. Nós temos uma sociedade afeminada e homens moleques muito fracos interiormente, porque não aprenderam a buscar força, energia. Eles vão na academia e eles falam para o treinador dele assim: olha, eu quero, o que você quer fazer? Quero hipertrofia. Sabe o que é hipertrofia? Quero crescer músculo. Aí o cara vira um frango, porque ele só cresce o músculo, mas se você empurrar ele cai. É raro um cara que chega na academia e diz assim: olha, eu quero ter resistência física, eu quero ser resistente. Se você achar esse cara, casa com ele, porque está difícil. Mas a nossa sociedade se perdeu um pouco nessas coisas, mas isso tem um nome, um endereço certo, que é um veneno antigo, da antiga serpente do Gênesis, e que às vezes nós não nos damos conta. Olha, todo pecado ou toda situação de vida que nós enfrentamos, no fundo, se você olhar e analisar bem, lá está acontecendo uma situação de orgulho. A palavra de Deus, e hoje Jesus mais uma vez, essa história de quando você se humilha, você será exaltado, essa história que às vezes não entra na nossa cabeça, é justamente para vencer esse orgulho que mora dentro de nós. É um orgulho arrogante, é um orgulho vaidoso, é um orgulho soberbo, é um orgulho difícil às vezes de ser até mesmo aceito por nós. Mas se você investigar bem dentro do teu coração e chegar nas situações de fato, você
perceber que aqui você está sendo em muitos momentos orgulhoso. Você não está assumindo o caminho da humildade como propõe Jesus Cristo. Jesus Cristo conta essa parábola para dizer assim: olha, quando nós tomamos consciência dessa questão profunda que tem dentro de nós, do orgulho, e nós passamos a vencer ele, com certeza a nossa vida será uma vida de salvação. Aliás, Jesus veio na terra para vencer essas coisas. Olha, ele com carinho preparasse uma mesa para o pobre. Ele senta com o pobre, ele senta com o rico, ele senta com... Em Jesus não há preconceitos, em nós há preconceitos. Em Jesus não há nada disso, não existe lugar, não há espaço na vida dele para isso. Mas como há espaço na nossa vida para preconceitos, e nós vamos crescendo no preconceito, e quando você não consegue entender uma coisa, uma situação na tua vida, você não está entendendo o que está acontecendo. Está que nem a mulher lá, está que nem a médica querendo casar com um homem que ganha mais dinheiro do que ela. Quando você está numa situação assim que você fala assim: meu Deus, não estou entendendo o que está acontecendo, pode investigar, o veneno está aí. Porque o orgulho é um veneno. Você só percebe quando ele te sufoca, quando ele está te matando. Nós não percebemos, ele faz morada dentro de nós. Nós tomamos o líquido sem saber que o veneno está lá dentro. É um tipo de pecado misterioso. Por isso que a palavra de Deus diz que o orgulho está na raiz de todos os pecados. Ele é um tipo de situação misteriosa. Ele se encrava na nossa alma e fica lá, e quando nós não percebemos, estamos nos achando bonzão da boca. De repente a vida puxa o nosso tapete e nós estamos perdidos aí, caídos aí no chão. Um dia eu era molequinho, e aí eu estava na casa da minha tia, e tinha 50 assim em cima da estante, e eu era molequinho, não tive dúvida, passei a mão no 50 e fui embora. Cheguei em casa, a minha mãe, eu estou escutando a minha mãe dizer assim, já tinha passado tempo, isso aconteceu de manhã, foi à tarde. Escutei minha mãe dizer assim, minha mãe é muito interessante, ela deve estar assistindo, porque minha mãe, ela nessas horas ela perde a maternidade, porque ela sempre fala assim, quando eu estava lendo na igreja, ou fazendo alguma coisa assim boa, ela falava assim: esse é meu filho. Quando eu fazia alguma coisa de errado, ela falava para o meu pai assim: você viu o que o seu filho fez? Ela perde a maternidade na hora, já não é mais meu filho, é seu filho. Você viu o que seu filho fez? E eu estou lá no meu quarto escutando. Falei: ai meu Deus do céu. E aí ela falou para o meu pai, aliás, isso é uma coisa muito interessante, já que eu falei de homens aqui. Quando uma mulher leva um problema para você, homem, você tem que resolver. Não titubeie em resolver os problemas que são seus. Lembra, você nasceu para penetrar a vida, então resolva os problemas. Isso é muito natural, é normal. Um homem tem que resolver o problema da mulher. Ah, mas eu não entendo essa mulher, padre. Não tem problema. Senhora, você quer evitar problema com a esposa aí? Vou dizer para os casais: se ela está falando, você olha, presta atenção no que ela está falando. É só isso, não precisa ficar, a cabeça pode ficar em outro lugar, mas só olha para ela. Só olha para ela, isso aí vai resolver um monte de problema. Porque às vezes nós achamos que mulher é igual homem, né? E não tem nada a ver, é totalmente diferente. Elas precisam de atenção. Se uma mulher desce aqui, é muito natural eu pegar na mão dela e descer as escadas dela, está ótimo. Agora vem você, um marmanjo desse aqui, eu pegar na sua mão para você descer. Isso aí fica estranho, não é verdade? Porque naturalmente a mulher nasceu para receber. E nós homens precisamos ter a capacidade de enxergar isso. E às vezes nós não enxergamos, porque somos meninos. Esse é o grande problema. Mas fecha o parênteses. Meu pai não falou nada. Aí falei assim: eu acho que eu passei ileso, graças a Deus. Aí daqui a pouco ele chegou, falou assim: o pai precisa ir ali no lugar, na onde, você vai lá, vamos lá comigo.
Falei, vou, pai, não, pode deixar. Entrei no carro, ele dirigiu o carro, parou na frente da delegacia. Aí ele falou para mim assim: tá gostando do ambiente aqui, do clima? O que você está achando? E eu falei assim: ai pai, pelo amor de Deus, eu vou devolver o dinheiro. Nossa, nunca mais vou pegar dinheiro de ninguém, não faz isso comigo, não sei o que. Molequinho, né, dizendo para ele assim: não faz isso comigo. Meu pai olhou para mim e falou assim: você nunca pode pegar nada de ninguém, porque o dia que você tiver as suas coisas, você vai querer que ninguém pegue aquilo que você tem. Virou o carro e foi embora para casa. Meu pai, já que nós estamos falando de homem, nesse dia ele foi homem mesmo. Não precisou estender uma mão para mim, mas me deu uma lição que eu nunca mais peguei dinheiro de ninguém. Meu pai, o que meu pai me ensinou a fazer? Me ensinou a quebrar dentro de mim o que é natural. Orgulho. Olha, porque para que eu tinha criança, para que eu tinha que pegar aquele dinheiro? Isso nasce naturalmente. Uma criança, se você der um brinquedo para ela e falar assim: olha, divide com o coleguinha, ela vai dizer o quê? Não. Ainda vai abraçar o brinquedo e vai dizer assim: é meu, não quero saber. Gente, nós nascemos com essa desgraça dentro de nós. Nascemos assim, todo mundo, se você nasceu ser humano, você nasce egoísta e orgulhoso, não tem jeito, isso está dentro de nós. Agora, se você continua pela vida inteira não dividindo o brinquedo com ninguém, aqui que está o problema. Porque orgulho, a gente mata ele no ninho, na raiz dele. E eu só venço ele sendo humilde. Em todas as situações, sabe? Situações lá difíceis da sua família, na sua casa, se coloque diante daquelas situações com humildade, para você ver se não vai dar certo. Se naquele dia o meu pai tivesse se imposto, gritado, dado uma surra em mim, ou feito qualquer coisa desse tipo, eu não sei se eu teria aprendido, talvez eu teria ficado com medo, mas aprendido de verdade, sentido no meu coração que eu não devo pegar nada de ninguém, isso é uma outra história. Outra história. Tomara que nessa liturgia de hoje nós aprendamos a sentar no lugar que é nosso e não a sentar no lugar que está preparado para o outro. Nós nos comparamos muito e aí o orgulho toma conta do nosso coração, porque nós precisamos ser nós mesmos, nós não precisamos querer ser ninguém, precisamos ser nós. Você precisa ser você, do jeito que você é, e amar você do jeito que você é. E aí você vence a maldade do orgulho que mora dentro de nós, de verdade. Um instante de silêncio. Peça a Deus a graça. Peça a Nossa Senhora que pise a cabeça da serpente e que esse orgulho que mora dentro de nós seja destruído pela misericórdia de Deus. Professemos a nossa fé.